No dia 26 de outubro foi lançado o Next.js 14. Foi apresentado numa conferência com toda a comunidade do ecossistema JavaScript à espera de algumas informações inovadoras, alterações substanciais na framework, e a verdade é que a comunidade acabou por ficar um bocadinho desiludida porque as principais alterações estão relacionadas com questões de performance e não propriamente de alterações estruturais. No entanto, o que é mais curioso, e daí este vídeo aqui no meu canal, é que surgiu por trás o fantasma do PHP. Sim, o fantasma do PHP. Porquê? O Next.js está a ser questionado muitas vezes por parte dos programadores que eventualmente está-se a aproximar muito daquilo que é o PHP. E é algo que eu tenho que aqui justificar, que é os programadores do JavaScript não gostam muito desta ideia de colar o JavaScript ao PHP. Porquê? Porque acham que o JavaScript é uma coisa extraordinária que vem revolucionar. Esquecendo-se que o JavaScript é uma linguagem que é altamente insegura em termos de tipagem, etc. Foi necessário vir a Microsoft e o Anders Ellsberg do C# criar o TypeScript, mas aparentemente parece que há uma cegueira relativamente ao JavaScript, e o JavaScript é que é o topo, e afinal de contas o PHP é o irmão mais pobre do desenvolvimento web. Ora, normalmente quem tem este tipo de discurso desconhece o PHP 8, por exemplo, desconhece se calhar até o PHP 7, devem ter tido algumas experiências a programar com o PHP 5.4, eventualmente, e não foram acompanhando aquilo que é a evolução do PHP. E então há muita gente a questionar-se na web se porventura o caminho que o Next.js está a seguir não é o caminho do PHP. E porquê? Por uma razão muito específica. Quando se cria um projeto com o Next.js, por padrão, se não explicitarmos que queremos que os componentes do React sejam client-side, todos os componentes que são criados dentro desta framework funcionam do lado do servidor, isto é server-side, ou server-side rendering. E esta história do server-side rendering é basicamente o quê? É aquilo que o PHP sempre fez. Isto é, receber um pedido, preparar todo o HTML e os assets, o conjunto de recursos estáticos que forem necessários para construir a resposta, pesquisar numa base de dados e construir os dados dessa resposta dentro do HTML e devolver a resposta em formato de HTML de forma a que o browser consiga interpretar. É evidente que o React tem coisas que o PHP não faz, que é o facto de poder fazer a atualização de partes do nosso interface sem recorrer a novos requests. E isso, obviamente, está aqui embutido dentro do Next.js. Mas esta ideia de passar para a responsabilidade do servidor o tratamento da maior parte das circunstâncias está a deixar a comunidade do JavaScript em polvorosa, porque, de repente, já não são assim tão melhores do que o PHP. E o facto é que durante a apresentação do Next.js 14, a determinada altura, numa fase ainda muito inicial da apresentação, o responsável pela apresentação, que eu penso que faz parte da Vercel, que é a empresa que tem os direitos de criação desta framework, não do React, o React é do Facebook, o que aconteceu foi que ele referiu-se de uma forma bastante elogiosa aos pioneiros do desenvolvimento da web, que contribuíram e que arriscaram nesta área das tecnologias. E de repente aparece então o logo do PHP e houve uma gargalhada na assistência. E uma gargalhada inclusiva por parte destes três indivíduos que aqui estão, um que é bastante conhecido para a comunidade do JavaScript, que é o Theo, que é um ex-funcionário do Twitter e que tem um canal no YouTube com um largo crescimento e que fala substancialmente sobre React e as frameworks de React, etc. E ele próprio achou muito engraçado durante alguns segundos. Porque depois caiu na real e de facto eles ficaram sem perceber se a abordagem do PHP nesta apresentação era uma piada ou se era de facto num sentido elogioso. E a sensação com que eu fiquei, porque estava a assistir, é que não foi uma piada, mas foi mais no sentido elogioso. Isto é, dizer que de facto o caminho que o PHP tinha seguido inicialmente era o caminho que agora, findos alguns tempos, esta framework está a achar que é se calhar a melhor solução. Eu posso-vos dizer que eu tive a experiência de usar a nível profissional durante algum tempo uma aplicação excelente que se chama ClickUp, que é baseada numa framework de JavaScript, que neste caso é o Angular, e a framework, ou melhor, o ClickUp aumentou substancialmente tanto de funcionalidades que a determinada altura passou a ser impraticável o seu uso, quase, em computadores mais antigos. Porquê? Porque passava a responsabilidade de client rendering toda para o lado do cliente, como é óbvio. Então, vem aquela
quantidade gigantesca de JavaScript para o lado do cliente e tem que ser o computador e o browser do lado do cliente a fazer todo o trabalho. E depois, quando vai buscar informações, aí pede ao servidor. Então, está-se a chegar à conclusão que, afinal de contas, essa responsabilidade toda do lado do cliente pode não ser a melhor solução. Daí estar a surgir esta realidade de, ok, se calhar o PHP não estava assim tão errado. Eu quero dizer muito rapidamente que, para todos aqueles que continuam a questionar a viabilidade de usar o PHP para soluções web, estão cada vez mais errados. E eu digo cada vez mais errados não porque o PHP tenha estado a evoluir para algo absolutamente groundbreaking, uma coisa completamente nova. Não. O PHP tem uma coisa que a maior parte das tecnologias para a web não tem, que é consistência. Isto é, as suas atualizações raramente são destruidoras das versões anteriores. Isto, obviamente, se nós não estivermos a falar de uma versão nova que vai pura e simplesmente deitar fora um conjunto de funções que existiam, por exemplo, no PHP 5.4, ok? Ora, isso não faz sentido nenhum hoje em dia alguém começar a desenvolver um projeto numa versão tão antiga do PHP. É um facto, é que o PHP tem vindo a evoluir de forma consistente, de forma sistemática. No passado dia 26 de outubro foi lançada uma nova atualização para a versão 8.1. Estamos na versão 8.2, que trouxe um conjunto de melhorias substanciais ao nível da escrita do código. E não é só isso, é que se formos à área do GitHub, onde nós temos a percepção de como é que as coisas estão a ser desenvolvidas, nós vamos ter a possibilidade de conseguir perceber que já se trabalha no 8.3. E, portanto, esta ideia de que, sim, pois o PHP vai morrer, claro que é aquela eterna questão que toda a gente fala. Reparem que, neste momento, nós já temos aqui branches bastante avançadas. Temos a versão da branch 8.3, que é uma versão do PHP que ainda não saiu, e que, por exemplo, à data em que eu estou a fazer este vídeo, tem mexidas no último dia, há 5 dias atrás. E, portanto, esta ideia de que eventualmente o PHP pode vir a desaparecer, mais uma vez se comprova que está completamente errada e, pasme-se, a justificação para isto que eu estou a dizer é precisamente o facto de uma das mais famosas frameworks de React estar a chegar à conclusão de que, afinal, se calhar, dar a responsabilidade ao servidor de fazer um render é capaz de ser uma estratégia bem pensada. Fica aqui esta chamada de atenção, principalmente para a minha comunidade que tem um particular gosto pela área do PHP e, obviamente, eu quero ouvir a vossa opinião aí na secção dos comentários. Estejam à vontade para colocar aí a vossa opinião sobre tudo isto e, como eu costumo dizer, só para finalizar, vamos assistindo à caravana a passar, sentadinhos ali na nossa bancada, porque isto ainda vai ter muitas voltas a dar nos próximos meses.